Marcos 5, verso 15. O tempo está um pouquinho reduzido, então eu vou correr para a gente ganhar tempo. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado. Vou acompanhar na tela, tá? Do 15 até o 20. Foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Mas Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. 20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Pode sentar-se, queridos. Hoje é um culto de missões, mas talvez o assunto que eu vou compartilhar com vocês aqui essa noite, alguém vai ficar um pouco espantado. Vai dizer: pastor, mas você vai falar sobre isso no culto de missões? Não se preocupa não, vou falar igual Jesus falou para os discípulos em João 13:7. O que eu faço agora você não entende, mas vai entender depois. No dia da festa, a última festa, aliás, na festa de aniversário da igreja nossa, eu cheguei aqui na reunião de obreiros e o pessoal estava almoçando. E aí eu fui lá e o pastor Moreira estava sentado na mesa, estava o pastor Moreira e o pastor Francis sentado na mesa almoçando. E aí eu cheguei, acho que o pastor Alex também estava aqui, a gente foi para lá. E aí eu perguntei: pastor Moreira, quem vai pregar pode almoçar também ou só quem está trabalhando? Ele falou: não, pastor, pega o prato lá, almoça aqui com a gente. E a gente estava sentado na mesa, o pastor Moreira falou assim: quem é pregador itinerante é bom, porque ele vem, prega, depois vai embora e deixa o problema para o pastor da igreja. Você lembra disso, pastor? Eu acho que hoje mais ou menos vai acontecer isso. Eu quero falar de divórcio. Porque, olha só, estatística de registro civil do IBGE. Isso aqui é a estatística do IBGE. 2016, ano de 2016, foram registrados nos cartórios do Brasil, isso aqui é um número arredondado, aproximadamente 344 mil divórcios. Em 2017, 373 mil, subiu um pouquinho. 2018, 385 mil divórcios, subiu mais um pouquinho. 2019, 383 mil, ou seja, diminuiu 2 mil. 2020, pandemia, 440 mil divórcios registrados nos cartórios civil. Isso também aconteceu porque com a pandemia, claro, aumentou 40% o número de violência doméstica, 40%, e aí junta crise financeira, junta pessoas com problemas na saúde, internadas, pessoas perdendo parentes, entes queridos. Então junta todo esse contexto, e aí os cartórios
eles flexibilizaram o atendimento online. Então, os casais que queriam divorciar não precisavam mais ir para poder, perante o juiz, fazer a homologação do divórcio. Isso podia ser feito de forma remota, de forma online. Então, toda essa facilidade e todo esse contexto fez com que o ano de 2020 batesse um recorde e um aumento de 15% no número de divórcios em relação a 2019. Segundo uma pesquisa do site Gospel Prime, feito com alguns milhares de evangélicos, mostrou que o número de divórcios entre os cristãos é equivalente ao número de divórcios entre pessoas não cristãs. Eu conheço alguns pastores que estão no seu terceiro casamento, quarto casamento. Tem um irmão conhecido nosso, que ele tem um irmão de sangue, que é pastor, está no quinto casamento. No quinto. Chama o pastor Fábio Júnior. Não. Eu nem sei o nome dele. Brincadeira. Mas e aí? O que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia ensina sobre isso? Como eu disse, meu tempo hoje é curto. Eu tenho 25 minutos. Eu queria dizer o seguinte. Primeiro, que o nosso padrão de vida e de conduta, qual que é, gente? Qual que é o nosso padrão? Qual que é o nosso manual? A Bíblia. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que a sociedade diz. Nosso padrão é a Bíblia. Por isso que é tão importante a gente estudar a Bíblia. O que a Bíblia diz? Eu espero realmente que você, depois dessa mensagem, continue meu amigo. Dados do dia 15 de janeiro de 2021. Esse ano. De cada 3 casamentos no Brasil, 3 casamentos que começam no Brasil, 1 termina em divórcio. Ou seja, 1/3 dos casamentos acaba numa separação. Mateus capítulo 19. O que a Bíblia fala? Pastor, é culto de missões. Não se preocupa não, no final você vai entender. Versículo 3. Então chegaram a ele os fariseus, a ele quem? A Jesus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Os fariseus foram até Jesus com o objetivo de tentá-lo, com o objetivo de colocar ele numa saia justa, com o objetivo de colocar Jesus numa situação difícil, perguntando para ele: Senhor, é lícito, é correto, é permitido ao homem repudiar a sua mulher? Repudiar significa rejeitar, separar, largar dela, por qualquer motivo. Primeira coisa que a gente precisa entender é por que os fariseus fizeram essa pergunta? Por quê? E aí a gente precisa entender qual que era o contexto. Dentro da religião judaica, dentro da lei, a lei que Deus deu para Moisés. E quando a gente vai olhar para a lei, a gente vai ver em Deuteronômio capítulo 24. Eu vou citar alguns versículos aqui. Se vocês conseguirem me ajudar, eu agradeço. Senão eu vou aqui na Bíblia. Deuteronômio 24, verso 1.
Deuteronômio 24. Olha o que diz a lei, é a lei de Deus. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, e lhe a dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Essa tradução coisa indecente, ela também pode ser traduzida por coisa feia, indecorosa. E aí, haviam duas linhas de interpretação da lei. Duas linhas. Os rabinos, eles tinham duas linhas de interpretação. A primeira delas era uma interpretação de um rabino por nome Hillel, que ele dizia o seguinte, que coisa feia, olha só, então será que, se nela não achar graça em seus olhos, ou seja, o marido olhou para a mulher, não achou graça na mulher nos seus olhos, por nela encontrar alguma coisa feia, o que vai acontecer? Far-lhe-á uma carta de repúdio, e lhe dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Então ele dizia, segundo esse rabino Hillel, ele dizia que o homem, primeiro, que ele visse qualquer coisa na mulher que não lhe agradasse, ele podia mandar a mulher embora de casa. A mulher salgou o arroz. A mulher acordou de manhã, estava descabelada. A mulher colocou uma roupa, a roupa estava amarrotada. E o homem deu uns 5 minutos nele e falou, vai embora, não quero mais você não. Aqui, tua carta de divórcio. Pode ir embora, vai para casa dos seus pais. Um outro rabino, por nome de Shammai, ele tinha uma outra interpretação, mais conservadora. Ele dizia o seguinte, que essa coisa feia que o texto fala, estava relacionado a alguma imoralidade. Estava relacionado a um ato de adultério, por exemplo. Então, se a mulher flertasse com outro homem, se a mulher ela traísse o seu marido, ele podia dar uma carta de divórcio e mandar ela embora. O problema dessa interpretação, é que o adultério na lei era punido não com a carta de divórcio. Era punido com o que, gente? É pedra em cima. Era morte. Tanto que os fariseus pegaram a mulher no ato, no flagrante do adultério, trouxeram a mulher até Jesus e falaram, lá na lei está dizendo, pela lei ela tem que ser morta apedrejada. Então, essa interpretação de Shammai, que era mais conservadora, de que a mulher, ela poderia ser mandada embora por um caso de adultério apenas, ela meio que cai por terra. Agora os fariseus vêm até Jesus e perguntam para Jesus, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? É tipo assim, a interpretação de Hillel estava correta? Se o homem simplesmente olhasse para a mulher e falasse, não gostei de você, não quero mais você, cansei, vai embora. Qual que era o problema? O texto fala que eles vieram tentar Jesus. Por quê? Porque lá no Sermão da Montanha, Jesus tinha falado assim, no meio do sermão, Mateus capítulo 5, Jesus falou assim, se um homem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério.
Então eles vieram tentar Jesus, porque se Jesus falasse assim, sim, é permitido, o homem pode repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Eles iam falar assim, mas então o senhor está se contradizendo, porque lá no Sermão da Montanha o senhor falou outra coisa. Se Jesus falasse assim, não é permitido, o homem não pode separar da sua mulher por qualquer motivo. Aí eles iam falar assim, então o senhor está contra a lei de Deus? Então o senhor está contra a lei de Moisés? Entende? Então eles iam tentar colocar Jesus numa situação de dificuldade. E perguntaram, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Tem um outro detalhe aqui, que a separação, o divórcio, ele sempre era uma prerrogativa do homem. A mulher não tinha o direito de pedir o divórcio. A mulher não tinha o direito de separar-se do seu marido. Era sempre uma prerrogativa do marido. Agora imagina, eu quero que você imagine a pressão que essas mulheres viviam. Imagine a dificuldade psicológica, emocional que essas mulheres viviam. De ter que agradar o marido em tudo. Com medo do marido mandar ela embora de casa. Porque a prerrogativa era sempre do homem. Como que Jesus saiu disso? Mateus 19, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, o que Deus uniu, não separe o homem. Então Jesus, ele respondeu com o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus não estava preocupado com o divórcio. Jesus estava preocupado com o casamento. Falou, no princípio não foi assim. Deus uniu o homem e a mulher e disse, vocês agora são uma só carne. Pronto. O que Deus uniu não separa o homem. Aí eles perguntam, então por que mandou Moisés? Eles estão citando Deuteronômio 24. Então por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Repudiar a sua mulher. Por que Moisés escreveu lá? Jesus respondeu, Moisés, versículo 8, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu, não, Mateus 19, 8. Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas no princípio não foi assim. No princípio não foi assim. A separação, o divórcio, nunca foi um propósito divino. Ele permitiu. Agora vem o versículo 9. Quando Jesus fala assim, porém eu vos digo, todas as vezes que Jesus fala, porém eu vos digo, Jesus estava colocando uma nova lei. Jesus estava estabelecendo uma nova lei, que estava acima da lei de Moisés. Ele fala, porém eu vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, vírgula, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Vamos lá. Jesus estabeleceu agora um novo mandamento. Ele está dizendo assim, Moisés falou que podia dar divórcio por qualquer motivo, se o homem visse a mulher descabelar, porém eu estou dizendo para vocês, Jesus está dizendo.
Jesus está dizendo, eu estou dizendo, que se o homem repudiar a sua mulher, separar-se da sua mulher, não sendo por causa... O texto da tela aqui está dizendo fornicação. A palavra grega que está aqui, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, é uma palavra chamada porneia. E porneia é traduzida por prostituição. Então a palavra prostituição, a porneia, no grego, significa todo e qualquer ato sexual ilícito. É assim que se resume prostituição na Bíblia, porneia. Qualquer ato sexual ilícito. Isso engloba, vamos lá. O que é porneia? Prostituição. Fornicação. E o que é fornicação? Relação sexual entre pessoas solteiras. Isso é pecado de fornicação. Relação sexual entre pessoas solteiras. Isso engloba porneia, prostituição, engloba adultério, relação sexual extraconjugal. Porneia, prostituição, engloba homossexualismo, relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. E aí, todo ato sexual ilícito, pedofilia, bestialismo, necrofilismo. Então, o que Jesus está dizendo é, se houver um caso, uma situação de adultério, se houver um caso de adultério, eu permito que haja um divórcio. Eu permito que haja uma separação. Mas, em caso de adultério. Ele está dizendo, e se alguém separar, se alguém se divorciar, não sendo por causa de prostituição, relações sexuais ilícitas por parte do cônjuge, e casar com outra, comete adultério. Então, a única permissão, lembra que na lei um ato de adultério era punido com a morte. Agora Jesus está dizendo, eu permito que haja uma separação e um novo casamento, se houver uma situação de adultério. Versículo 10. Disseram-lhe seus discípulos, agora é os discípulos, não é mais os fariseus. Os discípulos chegaram em Jesus. Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Gente, a cultura judaica estava tão impregnada, esse negócio do homem poder mandar a mulher embora a qualquer hora que ele quisesse. Cansou da mulher, não, vai embora, está aqui sua carta de divórcio, vai embora. Eu caso com outra. Isso estava tão impregnado que os discípulos falaram assim, espera aí, quer dizer que eu tenho que ficar casado o resto da vida, só posso separar dela se ela me trair? Não, então não convém casar. Prefiro ficar sozinho. Aí, prefiro ficar sozinho. Prefiro constituir o celibato. Porque isso estava impregnado na cultura judaica machista. Aí Jesus responde, versículo 11. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber essa palavra. Que palavra? Do celibato. Nem todos podem receber essa palavra. Mas só aqueles a quem foi concedido
Verso 12. Porque a eunucos, o que é um eunuco? Uma pessoa que nunca casou. Uma pessoa que nunca, não tem relações sexuais com ninguém. Há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. E há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7, verso 10. Agora o apóstolo Paulo vai responder perguntas a respeito do casamento. Ele vai falar assim, ó: todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Gente, eu queria fazer um parêntese aqui, ó. Na graça, ó, olha como Jesus é lindo. A prerrogativa também é da mulher. Lá na lei judaica, eram os homens que tinham a prerrogativa. Eram os homens que decidiam. Agora ele está dizendo, eu mando não eu, mas o Senhor. Ele está citando Jesus aqui. Que a mulher não se aparte. Não se aparte. Apartar aqui é separar. Não se separe do marido. Verso 11. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Ó, ele diz, a mulher não se aparte, não se separe do marido. O marido não se separe da mulher. Mas se separar, o que ele está dizendo aqui, ó? Pode acontecer uma situação que não dá mais para conviver. Pode acontecer. De violência. Uma situação que não dá mais, pastor, não dá mais para viver. Não dá mais para estar junto. Pastor, é muita briga, é muita discussão, pensamento diferente, incompatibilidade de gênios, o negócio está difícil, eu não quero mais viver. Tudo bem. Mas se separar, que fique sem casar. A única permissão, condição para um novo casamento, a gente volta lá em Jesus. Se houver relações sexuais ilícitas, que fique sem casar, ou que se reconcilie. A pergunta é, pastor, não aguento mais, vou separar. Você aguenta ficar sozinho? Eu conheci um irmão em São Vicente, eu tinha uns 18 anos, irmão Santinho, falei o nome dele, vocês não conhecem? Um dia a gente voltando de uma vigília, conversando e tal, eu tinha uns 18 anos, não era pastor, ele falou assim, ele era um tipo de pessoa, não sei se você conhece gente assim, que a pessoa ela é nervosa, e ela vai falando as coisas, e ela vai ficando mais nervosa, com aquilo que ela está falando, e ela vai aumentando, e vai ficando mais nervosa, e sozinha, você fala, meu Deus, calma, respira, ele é desse tipo. Ele falou assim, irmão Paulinho, vamos para mim, minha mulher não deu certo não deu certo, estou 10 anos separado, 10 anos, só que é o seguinte, a gente é amigo, eu dividi a casa, ela mora no fundo, eu moro no fundo, ela mora na frente, mas 10 anos nós estamos separados, só que
Eu sei que pela Bíblia eu não posso casar de novo, porque ela não me traiu. Então estou 10 anos sozinho. Aí eu não falei, mas pensei. Eu falei, eu acho por quê? Eu acho que eu sei. Porque dá vontade de falar assim, irmão, calma. Calma. Não, porque não dá certo, não. Eu não sei o quê, a gente brigava muito. Imagino. Mas, ele estava errado? Não. Ele não conseguia conviver com a mulher não conseguia conviver com ele, mas ele também ficou sozinho, porque não houve nenhum ato de adultério, não houve nenhuma traição. Agora, versículo 12, e eu vou encerrar. Versículo 12. Mas aos outros, digo eu, não o Senhor. Agora, deixa eu fazer um parêntese aqui, ó. Quando Paulo fala assim, quando o apóstolo Paulo fala assim, digo eu, não o Senhor, não é que ele estava dando uma opinião, não. Quando ele fala, digo eu, não o Senhor, significa que ele não tinha um mandamento de Jesus, mas ele, como apóstolo, estava estabelecendo um mandamento para a igreja. Pastor, o senhor me prova isso? Provo. 1 Coríntios 14, 39. 39. 38. 37. Achei. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Ele tinha autoridade apostólica, como ele não tinha um mandamento direto de Cristo, ele está falando, eu estou, como apóstolo, estabelecendo um mandamento para a igreja. Não era uma opinião. Vamos voltar lá, 1 Coríntios 7, 12. Mas aos outros, digo eu, não o Senhor. Se algum... 7, 12. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente habitar com ele, não a deixe. Se algum irmão tem mulher descrente, aqui ele está colocando uma situação, não é de duas pessoas cristãs, não é de duas pessoas que servem a Deus. Ele está colocando uma outra situação entre uma pessoa que é cristã e o cônjuge não é cristão. Então ele está dizendo, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Não se separe, não deixe ela não. Versículo 13. Versículo 13. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe, não separe dele. Versículo 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Versículo 15. Mas se o descrente se apartar, se ele for embora, se ele abandonar a família, se ele falar, eu não quero mais, aparte-se, porque nesse caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. A palavra servidão aqui, do grego, doulos, escravo. Escravo.
não está sujeito à escravidão. O que significa isso? Quer dizer que a pessoa vai embora, ela não quer mais ficar comigo, vai embora, se separa, pede o divórcio, arruma outra família. Eu sou obrigado a ficar sozinha? Não. Aqui, ó. Nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à escravidão, a ser escravo de alguém que foi embora, te abandonou, não quer mais. Numa situação onde o cônjuge descrente abandona a família. É o que a palavra de Deus está dizendo. Então, nesse caso, o irmão ou a irmã abandonada tem o direito de constituir uma nova família, de constituir um novo casamento. Agora, pastor, espera aí, eu estava no mundo, eu não conhecia Cristo, e lá eu casei, não deu certo, eu separei, aí casei de novo, não deu certo, eu separei, casei de novo. Imagina a Gretchen, né? Aceitou Jesus. E aí, como é que faz agora nesse caso, pastor? Como é que faz nesse caso? Atos, capítulo 17, verso 30. Atos 17, verso 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Deus não leva em conta os tempos que você estava na ignorância. O que importa é o casamento que você tinha quando você aceitou a Cristo como Salvador. Porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância. A Bíblia fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Então aconteceu lá, lá no mundo era uma bagunça, era um negócio, aí larga daqui, pega dali, e casa e descasa. Agora você é de Cristo. As coisas velhas e tudo se fez, o que conta é a partir de agora. Eu vou encerrar minha mensagem, segunda vez que eu estou falando, dizendo o seguinte: duas coisas para você blindar o seu casamento contra o divórcio. Duas atitudes. Primeiro, fale comigo assim: perdão. Não precisa repetir não. Não há casamento que sobreviva sem perdão. Perdão. Eu pastoreava a igreja e teve um diácono meu que deu uma pulada na cerca. Estava lá servindo a ceia, sem vergonha. E a esposa descobriu. E aí chama quem para intermediar o negócio? Chama o pastor. E aí o pastor vai lá e senta, conversa, fala com um, fala com o outro. E o homem está arrependido, e o homem chora. Aí a esposa vira para mim e fala: pastor, o que eu devo fazer? Você pergunta para mim? Eu que vou decidir? Eu falei: irmã, não vou mentir não. Pela Bíblia, se a irmã quiser, a irmã pode procurar uma outra família, constituir uma outra família. Mas sabe o que a Bíblia fala? Perdoa até 70 vezes 7. Ah, não, pastor, 70... Calma, irmã, essa é uma expressão da Bíblia. Ele está arrependido?
Tá, pastor, chorando, pedindo perdão. Hoje eles são pastores. E ensinam outros casais. Perdão, irmão, não sei. Irmão, todo relacionamento passa por situações difíceis. Mas perdoa. Errar é humano, mas perdoar é divino. Segunda coisa. Segunda coisa para você blindar seu casamento do divórcio. Decisão. Decisão. Sabe por quê? Hollywood romantizou o amor. Hollywood, com os filmes de romance, as irmãs assistem os filmes lá, né? Eu vou pular. O Jack fala, se você pular, eu pulo atrás. A água está gelada. Se você pular, eu pulo atrás. Eu queria um Jack para mim. Aí ele sobe, ela sobe aqui. Hollywood romantizou o amor. Mas a Bíblia ensina que o amor não é um mero sentimento. O amor é uma decisão. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim: marido, ame a sua mulher, como Cristo amou a igreja. É uma decisão. É uma decisão. A gente precisa amar, decidir amar na TPM. TPM tem permissão para matar. Na TPM. Quando ela acorda com um bafo. E ele também. Decisão. Quando você está tão irritado que a vontade não é separar, é matar. Mas você precisa decidir amar. Decisão. Sabe por quê? Porque o primeiro campo missionário é a sua família. Às vezes a gente quer sair para ganhar o mundo. Às vezes a gente fala, não, vou fazer missão lá na África. Mas dentro da sua casa tem um campo missionário. Por isso Jesus disse para o gadareno, fique de pé, já vou encerrar. Por isso Jesus disse para o gadareno, quando o gadareno falou assim, Senhor, eu estou liberto. Obrigado. O Senhor me libertou. O Senhor mudou a minha vida. Deixa eu ir contigo. Eu quero fazer a obra contigo. Eu quero viajar contigo. O Senhor disse, volta para a tua casa. Volta para os teus. E fala para eles o que o Senhor fez na sua vida. Fala para a tua família. Eles são o teu campo missionário. Eles são o teu campo missionário. Eu quero pedir, se você está com a sua família aqui, junta aí, vamos fazer uma oração em família. Junta aí, junto com a sua família. Junto com a sua família. Minha família está passeando hoje, não está aqui. Estão lá no litoral. Junta com a sua família. O Senhor me deu a oportunidade de ganhar o meu pai para Jesus. O Senhor me deu a oportunidade de ganhar o meu irmão para Jesus. Hoje eu digo, eu e a minha casa servimos ao Senhor.
conversando com meu irmão esses dias, essa semana, pelo WhatsApp, ele está lá em Goiânia, e eu conversando com ele, de repente ele sumiu. Me deixou falando sozinho. Aí ele, daqui a pouco, umas 11h30 da noite, ele mandou uma mensagem: ô mano, desculpa, é que o pessoal do Ministério de Louvor marcou uma reunião aqui em casa, porque agora eu estou tocando e cantando no Ministério de Louvor da igreja aqui. E eu falei: Senhor, agora eu vou para os primos, eu vou para os tios, porque eu quero chegar no céu com a minha família junto. Não desista da sua família, não desista da sua casa. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, orar e te pedir, Deus, Senhor, por cada família aqui representada essa noite. Eu quero te pedir, Senhor, por cada família, Senhor, que está aqui reunida. Senhor, os familiares de perto, os familiares de longe, aqueles que estão, Senhor, assistindo essa transmissão, Senhor, esse culto online. Senhor, eu te peço, Pai, visita as famílias. O diabo, Senhor, está, Senhor, agindo, Senhor, atacando as famílias, atacando, Senhor, os lares. O diabo, Senhor, está investindo contra as famílias, mas nós ministramos, Senhor, e declaramos, ó Deus, que as famílias dos teus filhos serão protegidas, as famílias dos teus filhos, Senhor, meu Deus, aqui da tua casa, Senhor, da igreja Ágape, Senhor, serão guardadas por ti, Senhor. Meu Deus, nós iremos ver, Senhor, testemunhos de conversão, de salvação, testemunhos de libertação sobre a família, Senhor, dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, seja, Senhor, a tua bênção sobre cada família aqui essa noite. Os nossos filhos, os nossos pais, os nossos primos, os nossos tios, toda a nossa parentela será ganha, Senhor, meu Deus, para a honra e glória do teu nome. Nós ministramos salvação, libertação para a honra e a glória do teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Deus abençoe.